Olá, gente, bom dia. Bom dia, meu povo. Estamos juntos aí? Maravilha. Sejam bem-vindos ao nosso próximo estudo de Gênesis. Todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí. Bom dia, Lincoln, Rafaela, Júnior, Roberta. Bom dia, Yuri. Bom dia, Adriana de Portugal. Bom dia, Sônia. Bom dia, Ricardo. Ricardo e Roberta juntos, vendo a live. Maravilha. Beta, Betânia, Carlinha. Que legal. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Thaís, assistindo do trabalho. Muito bom. Macambira, Raquel, Aninha, Samuel, abraço querido para você e para o Messias, Deus abençoe. Estherzinha, bênção. Nádila, é isso? Nádila, eu acho que sim. Priscila, João Marcos Lemos, Dani Fairbanks, Rafaela. Rafaela, de Floripa, bom dia. Bom dia, querida. Dona Inês também, Carlinha. Tô ouvindo aqui, a Cintia tá começando outra live lá na sala. Tá dando aula de LPF. Cheia de gente, um horário em cima do outro. Glória a Deus, né? Que bom. Dona Lúcia, bom dia para a senhora. Bom dia, Joselita, minha fiel escudeira da Abenge. Nossa associação, essa semana tem mais distribuição de cestas básicas, muito bom. Gente, que bom estarmos juntos. Segunda-feira, semana começando. Maravilha, vamos ler Gênesis 2. Peço para você abrir sua Bíblia no capítulo 2, a partir do verso 15. É o que a gente vai considerar agora. Gênesis 2, a partir do 15, a gente vai ler até o verso 25. Para quem está chegando agora, a gente está estudando o livro do Gênesis, pensando e refletindo sobre o início de todas as coisas. Faz muito bem para a gente voltar aos inícios para entender o hoje, né? Então a gente está fazendo isso com o livro de Gênesis, olhando para temas, né? Não estamos indo verso a verso, a gente dá alguns pulos porque nos interessa estudar temas, arquétipos, paradigmas que o livro de Gênesis estabelece para a gente. Então vou começar a ler Gênesis 2 a partir do verso 15. Vamos ler e a gente ora juntos, ok? Alguém digita aí na mensagem, bota aí, ó, Gênesis 2, do 15 ao 25. Vou dar um pulo no meio do caminho, mas será esse o intervalo da nossa leitura. Diz assim, então: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí eu vou pular do verso 19 e 20, vou cair lá no verso 21 agora. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, a palavra hebraica costelas é lado, e fechou o lugar com carne. Com a costela ou com este lado do homem, isso é simbólico, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E o verso 24 termina: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Vamos orar? Vamos pedir direcionamento de Deus.
Pai querido, nós estamos aqui agora começando essa semana, atentos, ó Senhor, à Tua palavra, a esse momento de criação em que o Senhor estabelece coisas tão importantes para a vida do homem e da humanidade. Pedimos então que Seu Espírito nos guie, ó Deus, nessa reflexão e nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lembrar o porquê que nós estamos aqui olhando para Gênesis. Porque uma vez perguntaram para Jesus a respeito de um assunto cotidiano da época, e Jesus, ao responder, fez questão de chamar a atenção dos seus interlocutores para o início de tudo lá para o Gênesis. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, vamos considerar coisas aqui e agora, mas vamos lembrar que o aqui e agora está maculado pelo pecado. Então, para a gente entender quais são as intenções primeiras de Deus para isso que vivemos aqui e agora, a gente tem que voltar lá atrás e ver o que é que Deus tinha em mente no coração ao criar essas coisas, ok? Então é isso que nós estamos fazendo. E aí começa no verso 15, um trecho que para mim é um dos mais importantes da Bíblia no que diz respeito ao nosso papel aqui nesse mundo. Quando no verso 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Gente, cuidar e cultivar o jardim onde Deus o colocou. Quem caminha comigo, seja na igreja ou ouve as mensagens que eu prego, sabe que eu gosto muito de enfatizar isso. Isso aqui a teologia chama de mandato cultural. É a primeira vez que aparece Deus, é uma das primeiras vezes que aparece Deus dando uma ordem, né? Um mandato para o homem. Deus pega o homem, o cria, coloca no jardim e diz: aqui é para você cuidar e cultivar. A palavra aqui é fazer florescer. Ou seja, a presença do homem nesse jardim não era apenas uma presença exploradora, né? Porque você vai ver que Deus coloca ali para que o homem possa comer dos frutos da árvore, se alimentar dos animais, beber do leite, enfim. Mas não é apenas uma relação onde o homem se beneficia do usufruto da terra, mas é uma relação onde o homem abençoa essa terra a partir do seu trabalho. Deus coloca o homem nesse jardim, verso 15, insisto, para dele cuidar e cultivar. Como é que se cultiva? Vamos pensar na ação do agricultor, né? Aqui Deus está chamando a jardinagem, né? Um projeto de agricultura. Como é que se faz uma cultura de algum grão, né? A cultura do feijão. O cara tem que preparar a terra, tem que rasgar a terra, né? Fazer passar o arado, jogar a semente, fechar, regar. Esse ato cuidador é o que vai fazer com que esta terra produza, cresça e floresça. Deus diz ao homem: eu estou te colocando no mundo não apenas para você ficar de boquinha aberta recebendo o que o mundo tem para dar, mas para que você o abençoe, para que você cuide dele, para que você cuide a ponto de fazê-lo florescer a partir de um cultivo responsável e cheio de esmero, excelente. Então, o que é que isso diz para a gente hoje, pessoal? Lembra que o nosso intuito é olhar lá para trás para trazer um ensinamento para o hoje? O que diz para a gente hoje fala muito fortemente a respeito do nosso trabalho. Porque qual é o paradigma maior do trabalho hoje em dia? Bem, em termos gerais, claro, tá? O trabalho é um recurso do qual eu lanço mão para sobreviver. Então o trabalho, ele entra numa relação onde eu dou a minha energia e o meu tempo, o meu conhecimento e o meu expertise, e isso volta para mim em ganho financeiro, do qual eu vou fazer uso para comprar comida sobre a minha mesa. Pronto, o mais simples possível. Mas percebe como a gente acaba distorcendo esta relação inicial que Deus criou para o trabalho? O trabalho, na nossa cultura hoje, serve apenas como meio de sobrevivência. É apenas um recurso através do qual eu ganho dinheiro, ou seja, eu trabalho para comer e eu como para ter força para trabalhar. A gente apequena este conceito tão nobre que é o trabalho. Se a gente voltar a nossa mente para o que eu chamo de matriz criacional,
A gente vai ver a responsabilidade que Deus colocou nas nossas vidas no ato da criação. Lembre-se, aqui é capítulo 2. O pecado de Adão e Eva só entram em cena no capítulo 3. Então aqui no capítulo 2 nós ainda estamos vendo o mundo enquanto lugar idealizado por Deus. E neste lugar ideal, Deus coloca o homem ali para que através do seu trabalho ele abençoe o mundo ao seu redor. Olha, Adão, Deus diz, estou te colocando nesse jardim aqui, ele vai ter tudo que você precisa para sobreviver. Agora, a tua ação não é apenas explorá-lo em busca da sua sobrevivência, mas é cultivá-lo e fazê-lo florescer. Tá vendo esse campo de terra aqui? Daqui a alguns meses eu quero ver tudo verdinho, e depois eu quero ver flores, e eu quero ver uma cerquinha bonita. É como se Deus esperasse de nós, e espera que através do nosso trabalho nós estejamos empenhados em servir o mundo, em cultivá-lo, em fazê-lo florescer. Ah, gente, isso diz muito a respeito das nossas segundas-feiras. Lembra do famoso gatinho lá, o Garfield? Ele odeia as segundas-feiras, né? Lembra disso? Tem aquelas charges. E esse é um conceito muito comum de uma sociedade que apequenou o propósito primeiro da atividade laboral, do trabalho, colocando apenas como um meio para a subsistência. Aí, de fato, depois de um fim de semana curtindo, segunda-feira vai ser um saco, vai ter gente que vai odiar segunda-feira, se esse for o conceito do trabalho. Agora, quando a gente pega essa matriz criacional aqui, a respeito do trabalho, aplica nas nossas vidas, a gente faz isso, né, uma lente através do qual a gente enxerga o nosso trabalho. Gente, segunda-feira é um momento feliz, porque ok, eu vou cansar, eu vou queimar pestana, eu vou me desgastar, mas é o meio através do qual, sim, eu vou ter a minha sobrevivência, mas essa não é a ênfase primeira. A ênfase primeira é que este meu trabalho será o meio através do qual eu vou fazer do mundo um lugar melhor. Isso me motiva a me especializar mais, a treinar, a dar o meu melhor, a criar um ambiente de trabalho saudável, a, sabe, tudo, me arrumar bem para ir, para atender com toda a minha atenção, aquela pessoa que precisa da minha atenção naquele momento. E aí você aplica para a sua realidade. Eu acho que já deu para entender o que nós estamos dizendo, né? Deus coloca o homem no jardim e diz: eu tenho um trabalho para você, mas através desse trabalho você não só busca dignidade para si, porque o trabalho dignifica o homem, seja ele qual for, mas através desse trabalho, primeiramente, você faz do mundo ao seu redor, do seu jardim, um lugar melhor. Ô, glória, que coisa boa. Aí vamos seguir. No verso 17, Deus diz assim: não coma, portanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Esse verso aqui dava uma live totalmente exclusiva para ele, ok? Só que o que eu quero desafiar vocês a pensarem é que, se no verso 5 Deus dá ao homem uma responsabilidade social, através do seu trabalho ele vai construir uma sociedade melhor, no verso 17 Deus dá ao homem uma responsabilidade moral, é algo pessoal agora. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, está tudo aqui à sua disposição. Você vai cultivar esse lugar e você vai usufruir desse lugar. Agora, eu preciso que você saiba fazer escolhas. E no processo de fazer escolhas, você tem que priorizar, obedecer aquele debaixo de quem a sua vida precisa estar. No caso, o próprio Deus. Então Deus diz: é porque eu amo vocês que eu vou lhes dar a liberdade de me amar de volta ou não. Esta liberdade está aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto está ali. Vocês podem comer de qualquer fruto. Agora, daquele fruto, eu que amo vocês e sei o que é melhor para vocês, eu que defino o que é bom e o que não é bom para vocês, estou dizendo: não comam daquele fruto. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E morte aqui tem a ver com separação de Deus. A morte é uma separação, né? A morte física nos separa da matéria, né? Esta morte que está dita aqui é a morte que nos separa desta convivência de plenitude com Deus. O dia que vocês comerem desta árvore, vocês estarão dizendo para mim
que não me querem mais como aquele que define o certo e o errado, o bem e o mal. Vocês vão querer ser seus próprios autores do que é certo ou errado. O dia que vocês quiserem fazer isso, vocês têm liberdade, porque eu amo e quem ama dá liberdade. Então vocês têm liberdade para fazer isso. Mas o dia que fizerem, se lembrem, vocês estarão morrendo, vocês serão separados de mim, a nossa relação quebra. Uma relação só dá para ficar unida com o Senhor quando nós entendemos que colocamos nossas vidas debaixo dele. E colocar a nossa vida debaixo dele não é entrar numa relação de subserviência oprimida, mas ao contrário, é entrar numa relação de liberdade plena, onde eu coloco nas mãos do Senhor a definição do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. O meu coração não é confiável para definir o que é certo para mim ou o que é errado, porque às vezes eu olho para algo que é errado, mas porque eu tanto quero, eu dou um jeito de me convencer que não é tão errado assim. Então, se você está comigo, você há de convir. O nosso coração não é uma fonte segura de definição moral para tecer juízo entre o que é certo e errado. A gente tem sim uma consciência cada vez mais apurada e a gente vai entendendo e discernindo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Mas Deus diz, eu preciso ser para vocês aquele que tem a palavra final do que é certo e do que é errado, do que é bem e do que é mal. O dia que vocês não quiserem mais isso, ou seja, comerem do fruto, a gente infelizmente quebra esse relacionamento. E é o que acontece no capítulo 3, a gente ainda vai ter lives para falar sobre isso. Mas aqui então, entra no verso 18, e Deus então diz, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo aqui. Quem lembra que no capítulo 1, a gente falou bastante sobre aquela repetição no refrão poético, né? A poesia do capítulo 1, daquele movimento criacional de Deus, ele sempre repetia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e criou os céus e a terra e viu que era bom, e criou as águas e os peixes, não sei o que, e viu que era bom. Aí chega aqui no verso 15, no verso 18, e pela primeira vez aparece assim, Deus viu que não era bom. O que Deus viu que não era bom? Que o homem estivesse só. Deus olha para a sua criação, para a coroa da sua criação, que é o homem, e diz o seguinte, não é bom que o homem experimente o isolamento social. É oportuno isso pra gente, né? Quem não tá quase ficando doido aí de não poder estar com as amigas, com os amigos, os eventos sociais são necessários, não apenas para curtição, mas eles preenchem a alma. E quem viu a live passada vai lembrar do porquê isso. Porque como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele é um Deus relacional, Pai, Filho e Espírito, nesta ciranda que se interrelaciona, é o Deus que é três, mas é um ao mesmo tempo, este Deus que é relacional, nos criou a sua imagem e semelhança, portanto nos fez seres relacionais. Já dizia o poeta, homem algum é uma ilha. Não fomos criados para esta dimensão do isolamento. Sim, nós temos uma individualidade e em diversos momentos da Escritura somos chamados a cultivar esta individualidade. Quando Jesus vai orar sozinho no monte, quando ele diz que a nossa oração precisa ser na dimensão da nossa individualidade ao Pai que nos ouve em secreto, mas isto é o cultivo de uma individualidade para que estejamos bem conosco mesmo e com o nosso Criador e que isso resulte em boas relações interpessoais, seja no casamento, nas amizades, no namoro, no trabalho. Nós não fomos criados para viver isolados uns dos outros. E está aqui, Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja vivendo esta dimensão do isolamento. Então, verso 18, ele continua, farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. E aqui eu quero falar algo que as mulheres piram.
As mulheres não gostam desse verso aqui, especialmente nesse nosso tempo, né, de empoderamento feminino, porque diz o seguinte: opa, peraí, quer dizer que o homem é o protagonista e a mulher vem como um acessório, dizer que eu vou criar alguém que auxilie e corresponda? Como assim? Gente, não tem nada disso. A Bíblia não foi escrita nesse contexto, nesse momento em que as mulheres estão lutando e brigando pelo seu espaço. Deus criou homem e mulher, ambos à sua imagem e semelhança. Ambos têm o mesmo valor de essência aos olhos de Deus. Não há diferença, não há hierarquia. A essência do homem e da mulher é a mesma aos olhos deste Deus que cria ambos à sua imagem e semelhança. O que não é o mesmo é a sua função. São iguais em essência, mas são distintos funcionalmente. Isso é tema para um outro momento. Aqui eu quero apenas dizer que esse termo, alguém que vai auxiliar o homem e lhe ser correspondente, ou seja, ele vai ser criado desta mesma essência, esta palavra auxílio aqui, ela vem de um termozinho hebraico que é usada diversas outras vezes na Escritura, como por exemplo no Salmo 33, verso 20, quando diz assim: nossa esperança está no Senhor, pois Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. O que é que Deus está dizendo aqui? Que o mesmo adjetivo que Ele usa para si próprio, Deus é o meu auxiliador, Ele está colocando para a mulher aqui. A mulher é este auxílio imprescindível na caminhada de um homem. O homem é um auxílio na caminhada de uma mulher. É aquela relação, aqui ele está começando a introduzir o tema do casamento, que é o próximo ponto que a gente vai explorar. Mas ele está dizendo que este ser criado a partir do homem, e isso é um jogo de palavras, porque homem aqui é ish, mulher é ishá. Então ele está dizendo que esta ishá vem do ish, ela tem a mesma essência, mas ela desempenha esse papel de auxílio, de socorro. É a mulher quem salva o homem, ao mesmo tempo em que o homem salva a mulher. Então é uma relação de mútua dependência, de mútua complementariedade. Ninguém, eu já disse isso, é metade de ninguém. Nós somos seres inteiros em nós mesmos, vivendo na plenitude do Senhor. Mas na dimensão da nossa vida, a gente precisa de alguém que nos salve, que nos auxilie, que nos bote para cima quando a gente está embaixo e que será alvo também da nossa ajuda quando o outro estiver embaixo. Então, nesta relação de complementariedade e auxílio é que Deus estabelece a Ishá para o Ish, a mulher para o homem. E aí a gente deu esse pulo do verso 19 e 20 e caímos no verso 21, onde ele diz que pega o lado do homem para fazer da mesma essência, olha aí o símbolo, para fazer a Ishá. E uma vez então homem e mulher na cena, o verso 24 vem, e esse é o que sedimenta o conceito de casamento. Ele diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que é que Moisés está dizendo aqui? O Moisés foi quem escreveu isso, né? Nós fizemos esta opção no início do nosso estudo de Gênesis. Tem várias interpretações de quem escreveu. Moisés é a mais tradicional. Moisés está escrevendo isso já no deserto do Sinai, quando o povo sai do Êxodo e ele está sendo formado em sua identidade como povo de Deus. Então Moisés está relembrando o povo como tudo foi criado. Na verdade é Deus quem diz isso aqui para Moisés e ele redige. E aqui no verso 24, Moisés então está fazendo uma pausa para dizer para o povo: ó povo, vocês entenderam aqui como é que Deus criou o homem e a mulher? Por esta razão então é que hoje nós, quando vamos nos juntar a uma mulher, a gente deixa pai e mãe, a gente se une a ela e com ela a gente se torna uma só carne. Olha que lindo essa progressão de verbos aqui, que figura um casamento. A gente deixa pai e mãe no sentido que a gente rompe, vou colocar entre aspas, a gente rompe de um núcleo familiar, mas não para ficar à deriva. A gente sai desse núcleo para formar um novo núcleo. Aí entra unir-se à mulher. Tem muita gente que vai casar e que não rompe esse primeiro núcleo aqui.
casa, vai para um outro apartamento, para uma outra casa com a pessoa para quem você disse sim no altar, mas carrega consigo uma dependência financeira, emocional dos pais. Aí como é que pode dar certo um negócio desse? Fala para mim. Casar é você grow up, entende? Para os homens aí, é você man up. Ou seja, é virar homem. É virar mulher no sentido seguinte, cara, até aqui papai e mamãe me ajudaram com grana, com apoio emocional, com um teto aqui sobre a minha cabeça, mas a gente vai casar, agora é com a gente. Então não tem mais essa história de depender de papai e mamãe em todas as dimensões, emocional, financeira, geográfica. Sabe, tem gente que vai casar para morar na casa dos pais. Sabe, ok, tem momentos e momentos, tem vezes que é porque o apartamento lá que você comprou não está pronto ainda, vai passar um ano na casa dos pais, ok, mas é temporário. O padrão bíblico é esse aqui, ó, vai casar, sai da casa dos pais, sai debaixo da asa da mamãe, entendeu? Teve crise no casamento, não corre para a barra da saia da mãe para contar, para falar, vai dar problema. A sabedoria bíblica está dizendo aqui o seguinte: o homem deixa pai e mãe. Esse verbo deixar está impregnado de muito significado. Vai ser difícil? Claro. O que não é difícil, diz aí para mim, possivelmente é porque não presta. Porque tudo que é bom dá trabalho, tira suor, entendeu? E lágrimas também às vezes. Mas é isso mesmo. Então, deixou pai e mãe, aí se une a mulher. Eu gosto de dizer isso no curso de noivos que eu faço lá na igreja com os casais que vão caminhar para o altar. Este verbo unir-se, ele poderia ser traduzido para o português como constituir uma parceria. Não sei se existe essa palavra, mas seria assim, emparceirar-se. A mulher agora não vai ser simplesmente alguém que eu tô aqui junto e a gente se ama, transa e divide experiências e vai ter filhos eventualmente. Não, a mulher é minha sócia desse empreendimento chamado vida. É parceira, é confidente, é alguém que eu choro no colo ou que eu acolho a cabeça para vir chorar no meu ombro. É alguém que eu conto vitórias, mas exponho derrotas. É alguém para quem eu abro as minhas fragilidades, tiro todas as máscaras, me deixo ser vulnerável. Sabe por quê? Porque nós temos uma aliança inquebrável. E numa aliança inquebrável chamada matrimônio, há um ambiente seguro o suficiente para que eu não corra o risco de ser deixado ou abandonado quando me expuser nas minhas fragilidades. Pode ter gente que está pensando assim, pastor, isso é utopia, isso é difícil demais. É verdade, é uma utopia. Está aqui, é capítulo 2 do Gênesis. No próximo capítulo 3, a coisa desmantela de vez. Vem o pecado, aí é confusão, aí entra a poligamia, e todos os lugares do mundo e da história onde a poligamia aconteceu, deu confusão grande. E aí vem um pecado em cima do outro. Mas aqui é o padrão para o qual a palavra de Deus nos chama para olhar e dizer: eu vou casar, ou eu quero casar, ou eu já sou casado. Como é que tem que ser esse meu casamento? Tem que ser igual a essa matriz criacional que Deus estabeleceu para mim. A gente vai cometer erros na caminhada? Claro, ninguém é perfeito. Mas a gente tem que ter esse alvo. A utopia serve para isso, para ser um alvo para a gente. Então a gente olha para esse alvo e diz o seguinte: deixar pai e mãe, unir-se à minha mulher como uma parceria, cheia de vulnerabilidade, alegrias e tristezas, mas é parceria, sociedade de um empreendimento chamado Vida S.A. Amém? Agora, o final deste verbo é que, desta tríade verbal, é que eles então se tornarão uma só carne. Aqui é a união física mesmo, é anatômica, é macho-fêmea, se é que você me entende, né? Um encaixa no outro. Aqui, queridos, assim, me desculpem as compreensões mais alternativas, mas a verdade é que diz que na matriz criacional Deus criou homem e mulher. Casamento é entre sexo oposto. É homem e mulher, mulher e homem. Somente assim se faz esta união mística, misteriosa, imensamente prazerosa e preenchedora, chamada união matrimonial. E também me dirijo àqueles que olham para o cristianismo como um approach mais careta para a vida. Quero dizer para você o seguinte: o sexo é para a dimensão do casamento.
O sexo foi feito para ser experimentado dentro desta aliança inquebrável. Quando a gente quer botar isso do lado de fora, e aí pega um, pega outro, pega um, pega outro, e a gente vai experimentando a dimensão de uma intimidade que lá na matriz criacional não foi idealizada para acontecer à torta e à direita com quantos parceiros fossem, até que eu acho um certo caso. Isso é fruto da nossa cultura hedonista, ávida por prazer, individualista, que muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes busca na satisfação sexual uma autorrealização pessoal. Mas isso é fruto de uma cultura caída, quebrada. O ideal de Deus é que esta dimensão da intimidade sexual, que é, em últimas palavras, uma entrega última a um parceiro ou parceira de vida, esta dimensão é para ser experimentada dentro desta relação segura que nós construímos, chamada núcleo familiar, núcleo matrimonial. Ali sim, o homem e a mulher se juntam e se tornam uma só carne. É um ser agora indivisível. Amém, gente? Amém. Pode me chamar de careta, pode me chamar do que você quiser. Assim, honestamente, eu sei no que eu creio e é isso que eu creio. E é isso que eu estou ensinando. E eu espero que Deus fale ao seu coração, melhore a sua vida, o seu casamento, te ajude a tomar decisões sábias, porque decisões tomadas a partir de valores da nossa cultura caída são decisões potencialmente erradas. Mas quando a gente volta os olhos para o ideal de Deus, para isso que eu estou chamando de matriz criacional, quando a gente opta por isso e faz disso o nosso referencial de vida e de tomada de decisão, a gente caminha no pavimento que o Criador do universo pavimentou diante de nós. É um caminho de vida, é um caminho de liberdade, é um caminho de Kadosh. Quem ouviu ontem a pregação no culto sabe do que eu estou dizendo. Que Deus te abençoe e fale poderosamente ao seu coração. Vamos orar juntos agora? Feche os seus olhos aí. Deus querido, obrigado por essa palavra de hoje. Obrigado porque lendo este capítulo 2 do Gênesis, o Senhor ressignifica a nossa compreensão de trabalho, o Senhor ressignifica a nossa compreensão de casamento, de relacionamento a dois. Por isso eu te peço, Pai, que se isso for difícil para alguns que estão vendo, que o teu Espírito seja o responsável por trazer convencimento, por fazer a cabeça mesmo, por abrir os olhos, por dar um entendimento novo e nos fazer caminhar, Deus, nesta direção de uma vida mais plena e abundante, menos cheia de erros e desvios. É isso que eu peço, meu Pai, e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, essa live e todas as outras ficam salvas no YouTube da igreja, tá? Daqui a uns 15 minutos ela já está salva lá. Eu não sei porquê, mas o Instagram tirou aquela história de deixar ele salvo nas 24 horas lá nos stories. Ele vai para o IGTV, é um saco, muita gente não sabe assistir e tudo, então ele fica lá no IGTV, mas eu não estou pondo não, eu estou pondo no YouTube da igreja, tá? É o YouTube @IP Nova Jerusalém, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Deus abençoe você, até quarta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário e no mesmo local. Bye bye, beijo.